Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 31. Meu irmão, minha irmã, hoje é quarta-feira, dia 15 de abril, e a gente vai rezar por você. O 15º dia de abril, a metade exata do mês, e também o meio da semana. A quarta-feira que chega carregando tudo que segunda e terça deixaram e que ainda tem quinta e sexta pela frente, exigindo que a gente continue. E a quarta-feira tem uma personalidade própria. Ela não tem o frescor do começo, nem o alívio do fim. Ela é o meio, o coração da semana, o dia que mais exige persistência, porque é o dia em que o cansaço já está presente, mas em que ainda não é hora de parar. E nesta corrente de oração que nos une, a gente vai rezar por você que chegou até essa quarta-feira e que está sentindo o peso do meio do caminho, que começou a semana com determinação, mas que o cansaço foi chegando antes do previsto, que a energia da segunda já se foi e que a sexta ainda parece distante demais para animar. Por você que está no meio de uma situação que já dura tempo demais e que essa quarta-feira encontrou exatamente onde a semana passada te deixou, sem resolução, sem resposta, ainda esperando, ainda lutando, ainda persistindo mesmo sem saber de onde vem a força para continuar. Por você que está cansado de uma forma que vai além do físico, que é o cansaço da alma, o cansaço de quem espera há muito tempo, de quem luta há muito tempo, de quem persiste há muito tempo sem ver o resultado que a persistência merecia ter trazido já. Por você que precisa ouvir hoje que esperar no Senhor não é fraqueza, não é resignação, não é desistência disfarçada de espiritualidade. É a decisão mais poderosa que existe. É o ato que renova as forças, quando não há mais força humana disponível. É o que faz a águia subir, quando as próprias asas já não teriam energia para bater. Juntos nesta corrente de fé, vamos persistir nessa quarta-feira. Vamos declarar sobre o meio dessa semana e sobre o meio de cada situação desta corrente que o Senhor renova as forças de quem espera nele. Vamos invocar São Miguel Arcanjo sobre cada batalha que está no meio do caminho e que precisa de um guerreiro que não se cansa e que não recua. Antes de começarmos, te peço um gesto simples. Deixa o teu like neste vídeo e compartilha com alguém que está no meio de uma luta e que precisa dessa oração de persistência hoje, com alguém que está quase parando e que precisa ser lembrado de que quem espera no Senhor renova as forças. Agora fecha os olhos, respira fundo e vamos juntos. Quarta-feira, o dia que divide a semana ao meio, o dia que olha para trás e vê 2 dias de esforço e que olha para frente e vê 2 dias mais de caminho antes do descanso. E no meio é onde a persistência é testada com mais rigor, porque no começo a energia sustenta, no fim a proximidade da chegada anima, mas no meio só a fé sustenta, só a certeza de que vale a pena continuar, mesmo sem ver o fim do caminho, é o que separa quem chega de quem desiste antes de chegar. Isaías 40, 31 não foi escrito para quem ainda tem força sobrando, foi escrito para quem já gastou tudo, para quem está no meio da jornada e que olhou para dentro e não encontrou mais reservas, para quem precisava de uma palavra que dissesse que havia uma fonte de força que não depende do que você tem dentro de você. Mas os que esperam no Senhor, não os que são mais fortes, não os que têm mais fé, não os que erraram menos ou que merecem mais, os que esperam, os que na ausência de força própria, escolhem confiar no Deus que tem força suficiente para os dois. Esses renovam as suas forças, não recuperam o que gastaram, renovam. É uma força nova, diferente da que tinham antes, que não cansa da mesma forma, que não esgota no mesmo ponto, que permite subir com asas como águias quando as pernas já não aguentariam mais um passo. Hoje, dia 15 de abril, São Miguel Arcanjo está aqui no meio dessa semana, no meio de cada batalha desta corrente, com a espada levantada e com a certeza de quem serve ao Deus que renova as forças de quem espera nele. Para agora, respira fundo e espera no Senhor, não como quem está parado, como quem está recebendo a força que só vem de cima. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu paro diante de Ti, nessa quarta-feira de abril,
com um coração honesto sobre o cansaço que trouxe até aqui. Não vou fingir que estou com energia sobrando. Não vou disfarçar o peso do meio da semana, com palavras que soam bem, mas que não refletem o que estou sentindo de verdade. Estou cansado, Senhor, e venho até Ti exatamente assim, com o cansaço, com o peso, com a honestidade de quem sabe que sozinho não vai conseguir chegar até sexta do jeito que essa semana está pedindo. Agradeço porque Tu recebes o cansado, porque não exiges que eu chegue diante de Ti renovado para que Tu me renoves. Recebes quem chega pesado e entregas de volta leve. Recebes quem chega sem fôlego e entregas de volta com asas de águia. Agradeço pelas vezes que renovastes as minhas forças quando eu achei que tinha chegado no limite, que descobri que o que eu chamava de limite era apenas o ponto onde a minha força terminava e a Tua começava, e que do Teu lado do limite havia sempre mais do que eu precisava. Agradeço pela persistência que colocastes em mim, que nem sempre reconheço como Tua, mas que veio de Ti, que me faz levantar quando eu queria ficar deitado, que me faz continuar quando tudo dentro de mim pede pausa, que me faz esperar quando a pressa quer me fazer parar antes do tempo certo. Agradeço por cada quarta-feira que já atravessei, por cada meio de caminho que pareceu impossível de completar e que completei porque Tu estavas lá renovando o que eu não conseguia renovar sozinho. Agradeço porque a vitória que ainda não vejo já está garantida pelo mesmo Deus que garantiu todas as anteriores. Que o fim dessa batalha já está escrito e que é um fim de renovação e não de derrota. São Miguel Arcanjo, guerreiro que não conhece fadiga e que não recua no meio da batalha. Hoje eu te invoco sobre essa quarta-feira, com a fé de quem sabe que não está lutando sozinho. Entra nessa quarta-feira com tua espada de luz e declara vitória sobre cada batalha que está no meio do caminho. Pelos momentos dessa tarde e dessa noite em que o cansaço vai tentar me fazer parar antes da hora, renova em mim a força que vem do alto e que não depende do que eu tenho dentro de mim. Pelas vozes que dizem que já chega, que eu já fiz o suficiente, que não preciso continuar, que posso parar agora sem perder nada. Silencia-as com a certeza de que quem espera no Senhor não para no meio. Pelas batalhas que estão na quinta e na sexta dessa semana, e que o inimigo já preparou pensando que eu vou chegar lá esgotado demais para resistir, vai à frente agora e prepara o terreno da vitória antes que eu chegue. Pelos lugares dessa semana, onde a persistência vai ser mais difícil do que o esperado, fortalece em mim a determinação que não vem de mim, mas de Ti, que não oscila com o cansaço, que não cede com a pressão, que não para antes do tempo, porque está fincada no Deus que não se cansa. Renova em mim hoje as forças que gastei nessa semana, não só o fôlego físico, mas o fôlego da alma, a disposição de continuar, a vontade de persistir, a certeza de que vale a pena não parar no meio. Senhor, que essa quarta-feira seja o dia em que recebo as asas de águia que Isaías prometeu para quem espera em Ti. Que eu saia desse momento de oração com mais do que entrei, com uma força que não é minha, mas que está disponível para mim, porque escolhi esperar em Ti, em vez de depender só do que eu tenho. Que o meio dessa semana seja o ponto de virada, e não o ponto de parada. Que a quarta-feira, que poderia ter sido o dia em que eu cedi, seja o dia em que eu renovei e continuei mais forte do que estava na segunda. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu Te apresento todas as pessoas desta corrente que chegaram a essa quarta-feira no limite das suas forças. Pessoas que estão no meio de batalhas que já duram tempo demais e que chegaram nesse 15º dia de abril com menos energia do que precisariam ter para continuar. Almas que estão persistindo por fé quando todas as outras razões para continuar já se esgotaram, que não estão vendo o resultado, que não estão sentindo força, que estão caminhando no escuro e que escolhem continuar porque confiam em quem conhece o caminho mesmo quando elas não conseguem enxergá-lo. Trabalhadores e guerreiros do dia a dia que chegaram a essa quarta-feira com o peso de tudo que a semana exigiu e que ainda têm 2 dias pela frente, que vão pedir de novo o que já foi dado, que precisam de renovação real para chegar até sexta, sem ter deixado o melhor de si no meio do caminho. Pessoas que estão no meio de processos longos, de tratamentos que não terminaram, de esperas que se estendem, de situações que ainda não têm resolução e que cada nova semana
encontra exatamente onde a anterior deixou, que estão cansadas de um jeito profundo e que precisam ouvir que quem espera no Senhor renova as forças. Famílias que estão no meio de crises que pareciam ser passageiras, mas que ficaram. Que entraram numa luta pensando que seria curta e que descobriram que o caminho é mais longo do que calcularam. E que precisam de fôlego de águia para continuar voando quando as asas próprias já não aguentariam mais. Senhor, olha para cada uma dessas pessoas nessa quarta-feira com a ternura do Deus que sabe o que é carregar o peso humano, que não julga o cansaço, mas que o renova, que não condena a fraqueza, mas que a transforma em força quando o fraco escolhe esperar nele. Que a renovação de Isaías 40:31 desça sobre cada pessoa desta corrente agora. Que as forças que estavam no limite sejam renovadas de um jeito sobrenatural, que só pode ser explicado pelo Deus que não se cansa e que não se esgota. São Miguel Arcanjo, renova as forças de cada pessoa desta corrente nessa quarta-feira. Que nenhum deles pare no meio do caminho hoje. Que nenhuma batalha desta corrente seja abandonada no meio por falta de força que o Senhor estava pronto para dar. Que cada um levante voo como águia nessa quarta-feira e declare com um fôlego renovado: quem como Deus, ninguém como Deus. Amém. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Senhor, hoje eu entrego nas tuas mãos o cansaço que chegou junto com essa quarta-feira. Entrego o cansaço físico que se acumulou desde segunda e que está pedindo descanso antes que a semana termine. Que o corpo está sentindo o peso de tudo que foi exigido e que ainda vai ser exigido antes do fim de semana. Entrego o cansaço emocional de situações que drenam, das relações que exigem mais do que tenho conseguido dar, das conversas difíceis que a semana trouxe, das expectativas que não foram correspondidas e que deixaram um resíduo de decepção que também pesa. Entrego o cansaço espiritual de batalhas que já duram mais do que eu esperava, de orações que ainda não vi respondidas do jeito que precisava, de esperas que estão se tornando mais longas do que a fé aguenta com facilidade. Entrego a tentação de parar no meio, de dizer que já fiz o suficiente, de convencer a mim mesmo de que desistir agora não é derrota, mas sabedoria, porque sei que essa voz não é tua, e que o tempo de parar é quando tu dizeres, e não quando o cansaço gritar. Entrego os resultados que ainda não vieram e que deveriam ter vindo já segundo o meu planejamento. As respostas que estão atrasadas pelo meu relógio, mas que estão pontuais no teu. As colheitas que ainda não apareceram, mas que estão a caminho porque a semente foi plantada com fidelidade. Entrego também as forças que ainda tenho e que quero usar bem. Que o que resta de energia nessa quarta-feira seja usado com sabedoria. Que eu não desperdice nos lugares errados o que ainda tenho disponível para os lugares certos. São Miguel Arcanjo, sela essa entrega com tua espada de luz. Corta todo o espírito de desânimo que chegou junto com o cansaço dessa quarta-feira e que está tentando se instalar como hóspede permanente. Corta a voz que diz que não vai adiantar continuar, e o resultado não vai vir de qualquer jeito, e o esforço de persistir não compensa o custo de continuar. Essa voz é mentira e não tem autoridade sobre a minha vida. Corta o acordo que fiz com o esgotamento nos momentos em que disse que não aguento mais, que não posso continuar, que chegou no limite. Essas palavras perderam o poder sobre mim agora, porque escolhi esperar no Senhor que renova. Corta toda a influência que está tentando me fazer parar antes do tempo de Deus. Todo o desestímulo que veio de pessoas. Toda circunstância que foi interpretada como sinal para desistir quando era apenas teste para persistir. E abre em mim agora o fluxo de força renovada que só vem de quem espera no Senhor. Que não é recuperação do que gastei, é renovação. Uma força nova, diferente, sobrenatural, que me permite subir como águia quando as minhas pernas já não aguentariam mais caminhar. Senhor, que essa quarta-feira seja o ponto onde a renovação acontece, onde o que estava no limite recebe fôlego novo, onde o que estava quase parando recebe motivo para continuar, onde a persistência é honrada com a força que só tu podes dar, que eu chegue na quinta e na sexta dessa semana mais forte do que estava na segunda,
não porque descansou mais, mas porque esperou no Senhor que renova. Que abril inteiro seja marcado por uma persistência que não vem de mim, mas de ti, que não oscila com o cansaço, que não cede com a pressão, que não para antes do tempo porque está fincada no Deus que prometeu que quem espera nele corre e não se cansa e caminha e não se fatiga. São Miguel, sustenta cada passo que ainda falta nessa semana. Guarda a quinta e a sexta dessa semana com a proteção de quem serve ao Deus que não se esgota. E com asas de águia renovadas e um coração que escolhe persistir, eu declaro: quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu te louvo porque não te cansas, porque a tua força não tem meio de semana onde diminui, não tem quarta-feira onde está mais baixa do que segunda, não tem ponto de esgotamento, porque és infinito e o infinito não se esgota. Te louvo porque és o Deus que renova, que não só recupera o que foi gasto, mas que cria uma força nova, uma força de águia, uma força que não se explica pelo que eu tinha antes, mas pelo que tu colocas quando eu escolho esperar em ti. Te louvo pela promessa de Isaías 40:31, que não tem prazo de validade, que é tão real hoje quanto era quando foi escrita, que vale para essa quarta-feira de abril tanto quanto valia para qualquer outra quarta-feira da história de quem esperou em ti. Te louvo porque a vitória dessa semana já está garantida. Não porque eu sou forte o suficiente para chegar lá, mas porque tu és fiel o suficiente para me levar. São Miguel Arcanjo, eu te louvo por seres o guerreiro que não para no meio da batalha, que não conhece a tentação de desistir, que luta até o fim porque serve ao rei que já venceu e que não aceita derrota. Que a tua persistência inspire a minha nessa quarta-feira. Que o teu exemplo de fidelidade me lembre que vale a pena continuar. Senhor, abençoa cada pessoa desta corrente que escolheu persistir hoje. Que renova as forças de quem chegou nessa quarta-feira no limite e que escolheu esperar em ti em vez de parar. Por tudo isso, com asas renovadas e fé que não para no meio, eu proclamo: quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje, nessa quarta-feira, dia 15 de abril, guarda isso bem fundo no teu coração. Você está no meio. E o meio é o lugar mais difícil, mas também é o lugar onde a renovação acontece. Onde quem esperou no Senhor descobre que há uma fonte de força que não estava disponível no começo, porque só se abre quando a força própria termina. Você chegou até aqui. Isso já é muito. Isso já é persistência. Isso já é uma prova de que há algo em você que não para mesmo quando tudo grita para parar. Não para agora, não nessa quarta-feira, não no 15º dia de abril, quando ainda há tanto de bom que Deus preparou nos dias que ainda vêm. Espera no Senhor, não como quem está parado, como quem está recebendo, porque quem espera nele renova as forças, sobe com asas como águias, corre e não se cansa, caminha e não se fatiga. Essa promessa é para você, agora, nessa quarta-feira, no meio dessa semana, no meio dessa luta, no exato ponto onde você está. São Miguel Arcanjo está no meio dessa semana com você, com a espada levantada, com a missão de garantir que você chegue até sexta mais forte do que estava na segunda. Vai com asas renovadas, com fôlego de cima, com a certeza de que quem espera no Senhor não para no meio porque o Senhor não para no meio. E quando o cansaço quiser fazer a quarta parecer o fim do caminho, quando a voz do desânimo disser que já chega e que você pode parar agora, levanta o teu coração e declara bem alto, unidos nesta corrente de fé: quem como Deus? Ninguém como Deus. Meu irmão, minha irmã, se esta oração renovou as tuas forças nessa quarta-feira e te deu persistência para continuar até o fim dessa semana e de cada batalha que ainda está aberta, participe desta corrente. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que está no meio de uma luta e que precisa ouvir que quem espera no Senhor renova as forças. Escreve aqui nos comentários uma declaração de persistência. Uma palavra que declare que você não vai parar no meio, porque o Deus que te sustenta nunca para. Juntos, nesta linda corrente de oração, estamos renovando forças, declarando persistência e levando o fôlego de águia de Isaías 40:31 para milhares de corações que chegaram nessa quarta-feira no limite
e que precisavam de força que só vem do alto. Agora vai em paz, vai renovado, vai persistente, vai abençoado pela graça de Deus e sob a guarda fiel de São Miguel Arcanjo, sobre cada passo que ainda falta nessa semana e em cada dia que ainda vem nesse mês de abril. Que a segunda metade de abril seja vivida com asas de águia, com força renovada, com a persistência de quem espera no Senhor e que sabe que a colheita vem para quem não desanima antes de chegar lá. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém.